Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Sou Urbana no Ar, trazendo para você sempre um tema para a nossa reflexão matutina, o nosso tema de toda terça-feira, aí às 11 horas, que estamos ao vivo aqui de São Paulo, dos estúdios da Demais TV. E hoje, para nós debatermos aí um tema de bastante relevância para as nossas vidas, recebemos o doutor Ayrton Margarido, que é médico pediatra, especialista em medicina da família, comunidade e violência doméstica contra a criança e o adolescente, do Laboratório de Estudos da Criança da USP, professor universitário e palestrante. Doutor Ayrton Margarido, bom dia. Bom dia, Wagner, e a todos. Bom dia. Prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. E recebemos também, temos o prazer de receber, pela primeira vez no nosso programa, participando do nosso programa, Dr. Júlio César Konkovski da Silva. É advogado, especialista em criminologia, direito penal e processo penal. Membro das coordenadorias de criminologia, direito penal e processo penal, direito educacional da Comissão do Jovem Advogado da OAB e membro da Comissão de Segurança Pública também da OAB. Palestrante em temas relacionados à área da violência familiar contra crianças, adolescentes e mulheres. Dr. Júlio César, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, doutor Ayrton. Bom dia a você, telespectadores de todo o Brasil que nos assiste. É um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo um tema tão importante. Prazer tê-lo aqui conosco, é todo nosso, viu? Tema de hoje, para você em casa, participar conosco aí através dos e-mails e para que você possa também participar dessa reflexão e que você possa aí ter um pouquinho mais de conhecimento e que o nosso papo de hoje traga um pouquinho mais de sabedoria, de discernimento, que possa contribuir para o seu crescimento enquanto pessoa. Então, o nosso tema é: acima da atualidade está a possibilidade. E aí, a ideia, né, de nós trabalharmos esse tema hoje vem da violência aí inserida em todas as faixas etárias, em todos os meios, e em todos os bairros, em todas as cidades. A violência de forma destrinchada. Essa, na verdade, é o nosso foco, é o nosso objetivo, destrinchar aí a violência. E aí eu trouxe um texto que fala sobre as causas da violência no Brasil. Nos últimos anos, a sociedade brasileira entrou no grupo das sociedades mais violentas do mundo. Hoje, o Brasil tem altíssimos índices de violência urbana. Violências essas praticadas nas ruas, como assaltos, sequestros, agressões, e violência doméstica, que é um dos focos aí do nosso tema de hoje, praticadas no próprio lar. Violência essa contra a mulher, que em geral é praticada pelo marido, namorado, companheiro, etc. São questões que precisamos descobrir por que, na verdade, nos vem à tona. E por que esses índices aumentaram tanto nos últimos anos? Onde estaria a real raiz do problema? O governo tem usado ferramentas erradas e conceitos errados na hora de defender o que é a causa e o que é a consequência. Na verdade, de definir. A violência que mata e que destrói está muito mais para o sintoma social do que doença social propriamente dita. Aliás, são várias as doenças sociais que produzem violência como um tipo de sintoma. Portanto, não adianta superarmar, não é amar não, é superarmar a segurança pública, lhes entregando armas de guerra para a repressão policial, se a doença não for identificada, a doença causadora não for identificada e combatida. É tempo de a sociedade brasileira se conscientizar de que a violência ela não é ação. A violência, na verdade, é uma reação. O ser humano não comete violência sem motivo. A verdade é que algumas vezes as violências recaem sobre as pessoas erradas. São pessoas inocentes que cometeram as ações que estimularam a uma outra violência. No entanto, as ações erradas existiram e alguém as cometeu. Caso contrário, não haveria violência. Em todo o mundo, as principais causas da violência são o desrespeito, a prepotência, crises de raiva causada por fracassos e frustrações, ou frustrações, crises mentais, que são anomalias patológicas que, em geral, espantem vocês. São raros os casos. Quando nós falamos de serial killer, por exemplo, na grande maioria ou na sua totalidade, esses foram vítimas de violência.
Não é por uma deformidade, por uma anomalia mental, de raciocínio, ou de surto psicótico, nada disso. Exceto nos casos de loucura, como citado, a violência pode ser interpretada como uma tentativa de corrigir o que o diálogo não foi capaz de resolver. A violência funciona como um último recurso que tenta restabelecer o que é justo segundo na ótica do agressor. Em geral, a violência não tem um caráter meramente destrutivo. Ela tem uma motivação corretiva que tenta consertar o que o diálogo, como disse, não foi capaz de solucionar. Portanto, sempre que houver violência, é porque alguma coisa já estava anteriormente errada. E essa coisa errada é a real causa que precisa ser corrigida para diminuirmos, de fato, os diversos tipos de violência no Brasil. No Brasil, a principal ação errada que antecede a violência é o desrespeito. O desrespeito é consequência das injustas e afrontamentos, sejam eles sociais, sejam econômicos, sejam de relacionamentos conjugais e etc. A irreverência e o excesso de liberdades também produzem desrespeito. E o desrespeito produz desejos de vingança que se transformam em violência. Este texto ele foi extraído do capítulo 9 do livro Renasce Brasil, da autoria de Valvin Dutra. Por todo o exposto, doutor Ayrton Margarido, eu pergunto, acima da atualidade está a possibilidade? Sem dúvida. Porque não podemos nos apegar a um quadro exacerbado, a um quadro absurdo em que nos encontramos nos dias de hoje, de violência, sem pensarmos em possibilidades, sejam elas a médio e longo prazo. Eu, recentemente, tive acesso a uma oratória de um promotor, Dr. Marcelo Baroni, onde ele, com muita propriedade, ao ser perguntado qual a expectativa, né, que nós teríamos de uma melhora no quadro, por exemplo, da drogadição, ele, com muita propriedade, colocou uma data, né, que, de certa forma, assustou as pessoas. Mas eu, analisando sobre a minha visão médica, eu vi que ele está bem perto da realidade. Ele colocou que é em torno de 100 anos. Só que ele não deu mais dados. E eu comecei a analisar aquilo. Por exemplo, você tem hoje uma Cracolândia, vamos falar aqui da Cracolândia, que abriga hoje, acolhe, em torno de 1.500 viciados circulam por ali diariamente. Desculpa, doutor Margarido, fazer essa interrupção. A Cracolândia, né, para quem não sabe, aí, nós estamos aí todo o Brasil, a Cracolândia é um bairro aqui de São Paulo, o bairro da Luz, centro de São Paulo, e que, na verdade, nem chega a ser um bairro, são poucas ruas que concentram esse número elevado de usuários de drogas. Peço até desculpas, mas é que, ultimamente, fala-se tanto da Cracolândia que, claro, com certeza algumas pessoas não conhecem, mas acredito que boa parte do Brasil, viu, Wagner, sem dúvida, tem ciência. Então, temos em torno de 1.500 pessoas circulando ali, entre viciados e traficantes, né, convivendo ali com pessoas no seu dia normal de trabalho. Então, na área médica, nós temos mais ou menos uma ideia de que a recuperação de um viciado demora em torno de 2 anos, uma expectativa bem realista. Tá? Então, se você tem uma noção que você tem um ambiente com 1.500 pessoas e que um tempo médio de recuperação é em torno de 2 anos, e você parte do pressuposto que existem mini Cracolândias em toda São Paulo, nós temos mini Cracolândias que talvez, juntando todas, abriguem esse número, e você vê o número de oferta de leitos, por exemplo, em torno de 40 leitos oferecidos para tratamento desses viciados. A rede pública oferece hoje em torno de 40, no máximo 50 leitos. Com esse tempo de espera aproximado, né, porque você não tem de imediato isso, você tem um prognóstico em torno de 100 anos. Isso com medidas efetivas, né? Você efetivando isso, trabalhando sistematicamente, você tem uma perspectiva em torno de 100 anos. Então, você veja, existe a possibilidade? Existe, mas temos que começar já. Porque, embora exista a possibilidade, o tempo é longo de trabalho. Né? Então, você veja, temos mini Cracolândias, é um absurdo, que chega basicamente a esse número, em torno de quase mais 1.500.
diferente dos que circulam ali, né, pelas ruas da Cracolândia. Doutor Júlio César, pegando esse gancho aí, comumente nós ouvimos que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, né? E assim, a população tem uma séria resistência de aceitar de que a droga também é origem de uma forma de violência, né? É uma porta de entrada também. Como que o senhor vê isso e no que isso reflete? O que a droga, como porta de entrada da violência, reflete no lar, no que tange a violência familiar? Bom, Wagner, antes de tudo, eu me sinto lisonjeado de estar presente aqui ao lado de uma autoridade no assunto de violência. Então, pegando carona no argumento do Dr. Ayrton, eu entendo que o problema da drogadição, como das outras bebidas lícitas, é realmente um fato que assola não só as famílias, os lares, como também todo o sistema de saúde, né? Porque uma má gestão pública, há um grande problema, um colapso gerado no sistema, em que o governo se vê premido de desviar recursos para um tratamento, né, de uma realidade que a cada dia tende a crescer mais. Inclusive, o problema disso tudo é tratar o viciado, o drogadiço, como se criminoso fosse, né? Hoje tem se propagado aí uma luta contra a drogadição e colocando a figura do usuário, que ele é doente, na posição de réu no processo, nos cárceres. Então, na minha qualidade de jurista, de advogado, eu faço uma leitura da drogadição como um problema também social no cárcere. Há um problema jurídico que tem preocupado muito a questão financeira do judiciário, que você deixa de trazer para a tona, para dentro dos cárceres, pessoas que realmente deveriam estar presentes lá para ceder lugares para drogadiços, viciados. Então, a questão é de saúde pública, não é jurídica, ao contrário do que muitos entendem, acham que o problema da drogadição está assentado no usuário, e não é verdade. O usuário é vítima do sistema e é problema de saúde pública e não jurídico. Então, boa parte hoje dos presos, hoje, por tráfico de drogas, está atrelado a uma questão do usuário, e não só do traficante. Então, esse é um problema que o judiciário não deve se preocupar, e sim a saúde pública. É um problema eminentemente de saúde pública. Perfeito. Nós vamos fazer aí um breve intervalo. E na volta, doutor Júlio César, eu gostaria de pegar o gancho novamente disso, porque eu acredito que o anseio da população com relação a essa punição ou essa cobrança, né, no sentido de culpar, de atribuir ao usuário essa responsabilidade da droga em virtude da falta de punição dos traficantes em si, né, de quem comercializa, de quem que traz isso, né? Então há esse anseio na população, mas nós vamos pegar esse gancho. Antes de ir para o nosso intervalo, até para a gente quebrar o clima pesado, porque o assunto é pesado, o assunto é sério, trouxe um texto bonitinho para você em casa. As pessoas são muito reativas, costumam retribuir exatamente aquilo que recebem, retribuir o bem com o bem e o mal com o mal. Mas tu, para seres imensamente feliz, procederás diferente. Retribua com flores todas as pedras que te atirarem. Haverá um momento em que as pedras dos teus inimigos acabarão, e assim eles só poderão atirar em você exatamente as próprias flores que receberam de ti. Pense nisso. Em São Paulo, 11h20, Ação Urbana volta já.